Bem, boa noite a todos e a todas. E começamos agora entrando na fase final do nosso seminário, né? E vamos, nesse momento, constituir a mesa de encerramento e, em seguida, nós vamos dar início à última fase, né, desse seminário, das discussões, falando sobre historiografia da Bahia republicana, junto com a professora Nancy Rita Sindicedo Assis e com a professora Maria Aparecida Prazeres Santos, que nos fala. Bem, eu gostaria, antes de convidar as pessoas para participar, né, dessa mesa de encerramento, falar um pouco, né, do curso de História da Bahia, né? Esse curso de História da Bahia, ele tem suas raízes nos anos 90, quando um grupo de professores da UFES, né, reconhecendo a escassez que havia, né, de curso de pós-graduação em Salvador e na Bahia como um todo, resolve, de forma muito arrojada, construir o curso de especialização em teoria e metodologia da história. Esses professores eram o professor Ivaldo Fagundes Neves, o professor Frederico Guilherme e o professor Alberto Heráclito, né, que foi a tríade também que faz, escreve o projeto e compõe a primeira mesa de seleção para o curso de especialização, do qual, inclusive, eu própria participei como aluna dessa primeira turma do curso de especialização, né? Enfim, eu gostaria de agradecer, então, a esses professores, né, e fazer uma menção especial ao professor Frederico Guilherme Cavalcante, em memória, né? Ele não está mais conosco, mas a sua memória permanecerá viva sempre, enquanto a especialização, ela continuar formando gerações e gerações de futuros historiadores baianos, né? Então, iniciado, né, com essas pequenas homenagens, né, ao professor Felipe Guilherme, ao professor Erivaldo Fagundes Neves e ao professor Alberto Heráclito, eu gostaria, então, de iniciar a composição dessa mesa de encerramento, chamando a professora Rita de Cássia Breda, pró-reitora da Universidade Estadual, pró-reitora de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana. Rita, por gentileza, boa noite. Seja muito bem-vinda, né, nessa mesa de encerramento. É com grande satisfação que a gente lhe recebe, né? Gostaria de chamar também a presença do nosso incansável professor José Augusto Ramos da Luz, coordenador da UAB-UFES, um homem de luta que tem, nesse momento de Covid-19, de isolamento social, trabalhado incansavelmente para que nós estivéssemos aqui, né, nesse seminário, né, enfim, e numa série de debates que ele tem feito com curso de aperfeiçoamento, nos ensinando, né, essas novas técnicas de como fazer live, de como estar, né, em eventos no ambiente virtual, né? Que é uma experiência nova para todos. Não sei se para o professor José Augusto e para a professora Rita, mas para mim, com certeza, é muito, 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 muito novo, né? Lido, inclusive, ainda de forma muito tátil, muito iniciante, sou muito neófita nesse ambiente. E também é com muita satisfação e orgulho que eu chamo o professor Caio Adam, né, coordenador da especialização História da Bahia, nosso querido professor Caio, né, que foi, junto com o professor José Augusto, grande idealizador da proposta desse seminário ser feito online, né? A proposta já existia para a gente fazer em algum momento esse seminário, mas ele seria presencial, e por conta dessa situação nova, nós estamos fazendo ele de forma online e creio que com bastante pontos positivos, né? Então, eu vou passar a palavra à professora Rita, na sequência, o professor José Augusto, e
No final, ouviremos o nosso coordenador do curso de especialização, o professor Caio Adam, que vai, enfim, falar as palavras finais, vai dizer o que ele pensou desse momento todo, né? E vai encerrar essa mesa para que a próxima possa ser dado início. A professora Rita com a palavra. Boa noite a todos. É um prazer, né, fazer parte desse momento de encerramento do Seminário História da Bahia. Queria agradecer imensamente o convite ao professor Caio Ada, né, à professora Cida e ao professor Zé Augusto. Sem dúvida, a realização de um evento nessa magnitude, nesse cenário que nós estamos vivendo, né, um cenário que tem exigido da gente, desde março, né, uma nova forma de atuação, na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, e a necessidade da gente repensar, né, as nossas formas de lidar com esse cenário. É um cenário novo, exige da gente o distanciamento social, mas nós precisamos continuar no processo de repensar a nossa atuação, né? Então, esse seminário é de uma iniciativa brilhante, né, como a professora Cida já trouxe, era um evento já pensado, mas para acontecer numa outra modalidade, e o cenário exigiu da coordenação, né, do professor Caio, do professor Zé Augusto, da professora Cida, uma nova forma de pensar a oferta desse curso. E para a gente foi uma grata surpresa, para a Pró-Reitoria de Extensão que tem acompanhado, né, a realização do evento, uma surpresa grande, porque o público, né, foi atingido, o público atingido hoje chega ou supera mais de 1.000 professores, pesquisadores, interessados nesse debate da história da Bahia, né, em suas várias vertentes. Então, aqui, a nossa palavra nesse momento é de muita gratidão, né, pelo desafio que vocês se colocaram e o desafio de colocar o trabalho da universidade, a extensão universitária, o ensino e a pesquisa como uma possibilidade de mediação com tantos outros colegas, né, pesquisadores, extensionistas, docentes da educação básica, num contato direto com essa temática. Então, assim, o evento, eu acredito que ele finaliza, mas extremamente exitoso, já com novos desafios, né, com novas possibilidades. A gente tem dito em todos os espaços que a pandemia tem feito e tem nos exigido repensar as nossas formas de agir, como professores, como gestores, né, como cidadão geral. Então, assim, pensar que pós-pandemia nós não seremos os mesmos, né? As nossas formas de relacionamento com a comunidade também vai sofrer alterações, né? E essas alterações, elas também passam por uma maior aproximação com essa mediação tecnológica, né? Então, a professora Cida trouxe, de fato tem sido, né, um desafio para todos nós, tem sido novo para muitos de nós, esse tipo de mediação e desse encontro pela tela, né, chegando às casas das pessoas sem que as pessoas precisem sair de casa, tem sido um desafio, mas também um processo importante de aprendizagem, né, da gente superar as nossas limitações em algumas áreas e a busca constante, né, de aprender coisas novas. Então, assim, o seminário, ele traz como objetivo muito, né, peculiar, que é ampliar esse debate, é aprofundar esse debate, é aproximar pessoas interessadas no tema, né? Então, o evento, ele é extremamente exitoso. Então, assim, pensar que num período desse, nós estamos chegando a tanta gente, né, de fato, é de parabenizar a equipe, é dizer que a gente acredita que eventos como esse, sem dúvidas, ele contribui para que a gente repense, né, o nosso fazer, né, a nossa forma de lidar com o conhecimento, a nossa forma de interagir com nossos pares, e que bom que vocês aceitaram esse desafio, né, um desafio de ofertar completamente online uma proposta que, a priori, tinha sido pensado também numa perspectiva de acontecer de forma presencial, mas meninos, né, e as meninas aceitaram esse desafio, é um desafio ousado, mas extremamente importante, né? Eu queria ressaltar isso, dizer que a gente acredita, assim como as universidades brasileiras, a UFES não tem sido diferente, a gente tem desenvolvido um trabalho remoto intenso, estressante, sem dúvida, né, porque exige da gente, né, ficar o tempo inteiro numa outra forma de lidar, mas, assim,
UFES, a Pró-Reitoria de Extensão e os nossos coordenadores, todo o mérito a vocês, né? Nós é que agradecemos essa oportunidade da universidade falar com tantas pessoas, não só em Feira de Santana, não só na Bahia, e isso o mérito é dessa equipe que aceitou esse desafio. Então, assim, para essa noite, a gente espera, né, que o evento ele se concretize, né, ele se finalize, na verdade, mas, assim, com essa perspectiva de que ele não para por aqui. Esse é um seminário que deu dados importantes da necessidade de continuar o aprofundamento do tema. Então, dizer desse desafio, entregar a coordenação de volta à Cida e dizendo da nossa alegria, da nossa gratidão por vocês terem aceito esses desafios, e dizer aos ouvintes, né, aos cursistas, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês também aceitaram esse desafio, né? Então, nós estamos, a Universidade Estadual de Feira de Santana, a Pró-Reitoria de Extensão, está à disposição para novos desafios, né? É claro que a gente entende e defende quanto mais presente e presencial, melhor. Mas a gente também precisa aproveitar esse momento para a gente aprender e para oferecermos possibilidades de diálogo e de aproximação com a comunidade. Então, parabéns a todos vocês e desejo que o evento, né, finalize com o mesmo brilho e com a mesma competência que ele foi ao longo de todo o curso. Parabéns e boa noite para vocês. Então, dando continuidade a essa mesa de encerramento, eu vou chamar, então, o professor José Augusto Ramos Luz, o nosso guerreiro da internet, né, o nosso professor que tem, enfim, contribuído de forma significativa para a introdução, né, de professores no mundo da internet, da live, né, do ensino à distância e dos seminários também à distância. Professor José Augusto, a mesa e a palavra está com você. Obrigado, Cida. Boa noite a todos e todas. Dizer que é um prazer estar aqui enorme nessa mesa, né, com todos vocês, né, com Rita, com você, Cida, com Caio, com Nancy, que eu não via há tanto tempo e que eu gosto tanto. Então, é um prazer tê-la visto aqui, saber que ela está aqui. Então, eu só gostaria de dizer que foi um marco, né, esse seminário online foi um marco importantíssimo, né, e aí todos os méritos são de Caio, né, por ter comprado uma ideia, aceitado, acreditado que era possível e feito um esforço enorme para que isso fosse colocado em prática, né. A minha ajuda foi muito pontual em alguns momentos, em poucos momentos, mas Caio assumiu um protagonismo no sentido de fazer com que esse curso pudesse continuar, né, pela consecução do curso mesmo, né, que ele pudesse continuar, mesmo em meio às dificuldades que surgem, porque quando a gente está trabalhando com tecnologia, e tanto ele quanto eu trabalhando na mesma plataforma que essa que vocês estão utilizando, às vezes os imprevistos acontecem. O site trava, a conexão trava, como aconteceu aqui, a professora ficou sem energia, enfim, acontece todo tipo de coisa, mas elas são naturais, são coisas que acontecem também no ensino presencial, né, de forma diferente, que impedem que um professor ou professora dê aula em um determinado momento. Então, essas variáveis são naturais e ocorrem esporadicamente nesse mundo, né, no mundo virtual. Eu vim de um congresso onde eu estava numa mesa há poucos minutos, né, na UFBA, discutindo sobre uma nova normalidade para a educação. Teremos uma nova normalidade para a educação? Bem, em meio a toda a dor e sofrimento e todas as questões que a gente vem vivenciando, talvez um mérito seja de a gente começar a enxergar novas possibilidades de produzir conhecimento, né, de aprender, de compartilhar discussões, e elas surgem e elas aparecem fortemente nesse momento emergencial como elementos que vão somar para qualquer modalidade de ensino. Elas já são utilizadas no ensino à distância, mas elas só vêm somar. Então, é importante que a gente comece a falar, a ensinar e a promover discussões também através de diversas linguagens.
A discussão sobre a história da Bahia ela é fundamental, né? Porque a gente vem há anos, há décadas, falando sobre a necessidade, por exemplo, de inserir o ensino da história da Bahia formalmente na educação básica, né? Não diluído no ensino fundamental 2 ou no ensino médio, ou aparecendo só apenas no terceiro e quarto ano lá do Fundamental 1, mas de incorporar esse ensino, porque ele é importante, né? A gente discute muito pouco a história da Bahia, a gente tem poucos espaços para discutir. As dissertações, as teses de doutorado, elas ainda estão muito restritas ao mundo acadêmico. Então, cada vez mais, a gente precisa popularizar, né, publicizar essas discussões, para que elas se tornem recorrentes, que elas não fiquem apenas na universidade. Então, a necessidade da gente estar sempre pensando em eventos dessa natureza, e a necessidade da gente estar pesquisando, da gente estar discutindo a nossa realidade, pesquisando sobre a história da Bahia, abrindo frentes temáticas, é extremamente importante, né? Porque a gente está preparando também o terreno sempre para as gerações seguintes, formando uma comunidade forte, argumentativa, que defende a história da Bahia, que pesquisa sobre a história, sobre nossa identidade, enfim. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês também, né, na nossa mesa lá de pesquisa sobre a história da educação. A gente teve uma boa participação, foi também muito bom. Para nós foi fundamental também inserir a discussão da história da Bahia nesse universo. Então, eu queria agradecer a Caio, a Rita, a Cida, né, por estar aqui nesse momento, né, podendo compartilhar com essas palavras. E dizer para vocês o seguinte, como eu disse a Caio, na próxima semana nós vamos lançar uma inscrição, evento relacionado à história da educação na Bahia, né, com discussões sobre a história da Bahia, da educação na Bahia colonial, na Bahia imperial e na Bahia republicana. A gente vai até usar, eu vou pedir a Caio para mandar o link das inscrições na lista, né, do evento, para que vocês, aqueles que queiram participar, possam ter acesso e se inscrever. Obrigado mais uma vez e espero que vocês tenham sei que terão uma excelente mesa com Nancy e com Cida aí nesse momento. Eu, infelizmente, não vou poder assistir, vou assistir depois, gravada, mas eu vou assistir. Muito obrigado. Então, voltamos, e eu só vou esclarecer um pouquinho aqui, porque eu estava usando o celular, né? Eu estava sem internet em casa, dentro desses imprevistos, que é fazer um evento online, né? Totalmente online, como o Zé estava falando, enfim, há meia hora atrás, 40 minutos, mais ou menos, por volta das 18 horas, né? 18h30, eu estava sem internet. Então, eu estava usando a internet do celular, né, meus dados móveis, para poder começar a entrar aqui, né, e falar. Graças a Deus, a minha internet voltou, né? A Nossa Senhora dos Dados Móveis e a Nossa Senhora da Internet me trouxe de volta no computador, né, para o evento, enfim, com uma internet mais potente, mais funcional. E agora, né, dado essa pequena explicação, porque eu fiquei mais ou menos um pouco sem microfone e tal, mas aí já retornei, então eu vou chamar o nosso grande coordenador, Caio Adam, por favor, na tela, meu querido, né, todas as homenagens que a gente possa fazer ao professor Caio Adam, que foi incansável nessa construção do nosso seminário, né? Ele, junto com o José Augusto, foram os grandes articuladores técnicos, né? Para que a gente pudesse estar aqui, junto com todos vocês aí do outro lado nos assistindo. Professor Caio, a palavra sempre será sua. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. É uma alegria para mim estar nessa mesa com vocês agora à noite, depois dessas semanas de tão intenso trabalho. Quero agradecer muito à professora Aparecida por estar apresentando essa mesa e por ter nos apresentado. Cida é uma pessoa a quem a especialização em História da Bahia deve muito.
tem sido a principal pessoa que tem dedicado sua energia à construção desse curso na última década, e contando com o meu apoio, o apoio de Zé Augusto, de outros amigos e colegas, mas, sem dúvida, os méritos por esse curso ainda está de pé, e está conseguindo fazer um evento tão bonito como esse são muito de Aparecida. Agradeço muito seu apoio, na sua permanência na coordenação do colegiado, na condição de vice-coordenadora, de membro do colegiado, de professora do corpo docente e de entusiasta eterna do nosso curso, com o qual você, assim como eu, tem uma ligação que é mais do que profissional e acadêmica, é afetiva, né? Tá no nosso DNA, está na nossa história, essa história da especialização, da pós-graduação Lato Sensu na UFES. Então, lhe agradeço muito, estou muito contente de poder dividir esse momento com todos vocês e especialmente com Cida. Quero saudar a mesa, brevemente a professora Rita Breda, nossa pró-reitora de extensão, o professor José Augusto, coordenador do AB, parceiro aí de muitas atividades ao longo dessas últimas semanas, um trabalhador incansável realmente, tem se dedicado incansavelmente a fazer da UFES uma instituição relevante nesse momento de pandemia, capaz de fornecer conteúdos, de tocar as pessoas, de estar próxima da nossa comunidade acadêmica nesse momento. Tem feito um trabalho monumental, oferecendo um curso de capacitação que começou essa semana para os professores da universidade, voltado para a possibilidade da gente poder aprender ferramentas, dominar ferramentas que permitam a gente estar em contato nesse momento tão singular que estamos vivendo de pandemia. Para mim é uma alegria chegar nesse dia, né, depois de um mês de transmissões extremamente potentes, assim, com um nível de discussão riquíssimo e com muito trabalho por trás também, e com um retorno assim, maravilhoso das pessoas que nos assistem e que têm, por vários meios, feito chegar a nós avaliações positivas com relação a esse seminário. E, para mim, especialmente, de fato, assim, pelo menos 45 dias de muito trabalho, desde que a gente começou a construir essa ideia, logo depois que a pandemia foi deflagrada e as medidas de isolamento social foram adotadas. Bom, eu preparei um roteirozinho de fala, apresentando para vocês um pouco o que é um balanço desse seminário, e vou me permitir começar a seguir ele a partir de agora. O Seminário Online de História da Bahia, Avanços e Desafios nos Últimos 20 Anos, foi um seminário construído com o objetivo de discutir a produção historiográfica baiana das 2 últimas décadas, enfatizando os avanços havidos durante esse período no campo da produção historiográfica, um período de um crescimento substancial da produção historiográfica baiana, e também na sua dimensão acadêmica, em que se destaca, além de um volume cada vez maior, de um aumento da nossa comunidade de historiadores e do volume da nossa produção acadêmica, a emergência, de maneira muito vigorosa, dos debates em torno do ensino de história. Foi também uma dimensão que a gente tentou contemplar nesse seminário. A ideia do seminário, portanto, era realizar um balanço dessas 2 últimas décadas, marcadas, como a gente já disse na abertura, e como várias mesas apontaram, pelo crescimento, pela expansão da pós-graduação stricto sensu na Bahia, pelo avanço do ensino superior por meio da interiorização e da democratização do acesso ao ensino superior no Brasil e na Bahia. E a ideia, portanto, da gente nesse seminário era aproveitar esse momento de pandemia para fazer um balanço desse processo. Foram 5 dias de atividade, tem 29 dias que a gente está em transmissão. Começamos no dia 23 de abril e finalizamos hoje no dia 20 de maio. A ideia, esse seminário, inclusive, foi estendido, essa data de 20 de maio não era uma data que estava inicialmente prevista, nós prorrogamos o seminário diante do sucesso dele e da iniciativa de pessoas que desejaram, que se mostraram disponíveis para colaborar conosco, construindo atividades, propondo mesas. A gente decidiu, portanto, ampliar esse seminário. Então, foram 5 dias de encontros, com cada um deles com 5 horas de transmissão diárias, e ao final desse processo a gente tem um balanço, um período riquíssimo de atividades. Tivemos uma bela conferência de abertura, 8 sessões de debate brilhantes,
com 18 participantes convidados, realizamos 4 sessões de lançamento e divulgação de livros, onde tivemos a oportunidade de apresentar 19 títulos bibliográficos diferentes, sorteamos 14 exemplares desses livros que nos foram fornecidos pelos autores, e ao findarmos as nossas atividades hoje, teremos alcançado 1.200 minutos de transmissão, o equivalente a 20 horas de apresentações brilhantes, ricos debates, intensas discussões no chat, muitas perguntas, resultando num evento efetivamente memorável. Tão memorável que, como eu já havia anunciado anteriormente, eu estou determinado a construir, a produzir, junto com as pessoas que participaram desse seminário conosco, os autores, os apresentadores que expuseram suas reflexões aqui nessas nossas sessões, uma memória desse evento que a gente deve publicar, enfim, num futuro não tão próximo, mas espero que também não tão distante, o resultado desses trabalhos, dessas discussões, porque eu realmente acho que um evento como esse precisa ser eternizado sob esse formato também. A qualidade dessas reflexões, elas precisam ser consolidadas no formato de uma produção bibliográfica. A gente vai ver depois se um e-book ou um dossiê de revista, mas sem dúvida alguma coisa que possa também estar acessível digitalmente, de maneira amplamente acessível, como foram as nossas atividades ao longo desses dias. Esse evento foi para a gente totalmente exitoso, né? Tivemos um número de inscritos surpreendente e que acolhemos com a maior felicidade. Tivemos 1.185 inscritos, mas mais do que o volume, na verdade, o que eu gostaria de destacar é a diversidade do perfil dos nossos inscritos. Tivemos 415 estudantes de ensino superior, 405 professores da educação básica, 90 estudantes de pós-graduação, 60 professores do ensino superior e, orgulhosamente, 11 estudantes do ensino médio que se interessaram pelo nosso seminário, se inscreveram e acompanharam a gente ao longo dessas semanas. Então, essa diversidade de perfis mostra que a gente conseguiu construir um seminário altamente inclusivo, acessível e, ao mesmo tempo, com um alto nível de discussão acadêmica, de discussão historiográfica, o que é para a gente, portanto, um grande motivo de alegria. Tivemos, é claro, tantos inscritos, mas nem todas essas pessoas tomaram parte cotidianamente das nossas atividades. Pelo que eu pude apurar até aqui, o que a gente percebe é que a média... Desculpe, gente, aconteceu algum problema aqui. Perdão, eu perdi a tela que eu estava. O que a gente pode perceber aqui é que a média de frequência que a gente teve às atividades foi em torno de 350 pessoas a cada sessão, e mantivemos uma média sempre de em torno de 250 pessoas ligadas no seminário em tempo real. Então, acho que isso também é um número bastante expressivo, considerando as circunstâncias excepcionais que nós estamos, de acesso à internet, os afazeres que todos nós estamos tendo que lidar nesse momento singular de pandemia que estamos enfrentando, de isolamento social. Então, acho que esse número é um número bastante expressivo e que diz muito do sucesso do nosso seminário. É claro que eu não vou só falar de flores, né? Apesar de todos os êxitos, esse seminário teve também os seus problemas, os seus percalços. O professor José Augusto já lembrou, e ainda hoje, faltando poucos minutos para entrarmos no ar, a professora Aparecida me ligou para me dizer que estava sem internet em casa. Então, realmente, assim, foi uma experiência totalmente nova para a gente, muito desafiadora. Muitas das ferramentas que nós utilizamos eram ferramentas com as quais nós não tínhamos nenhuma familiaridade ou pouca familiaridade. Agradeço muito a Zé Augusto, de fato aprendemos juntos aí ao longo dessas semanas a manejar essas ferramentas, fizemos 1000 experiências aí para poder aprender a manejá-las, e fomos progressivamente descobrindo também as possibilidades e as limitações dessas ferramentas em tempo real. Esse foi um desafio não só para a gente, como eu imagino que também para muitos dos nossos participantes, para os quais esse uso intensivo também de tecnologias digitais de informação e comunicação são uma novidade.
Ademais, como eu já citei, a gente precisa considerar essas circunstâncias singulares desse momento que estamos enfrentando, de pandemia e isolamento social. Foram atividades que transmitimos das nossas casas, utilizando os nossos equipamentos domésticos e os nossos recursos de conectividade privados, e ainda mais num momento em que os sistemas de comunicação do país se veem naturalmente sobrecarregados em função da quantidade de pessoas que estão isoladas e fazendo uso dessas ferramentas para tentar minimamente, se não viver a sua vida com normalidade, pelo menos com alguma regularidade, com algum sentido de regularidade. Além disso, tivemos também os convidados que não puderam participar das atividades porque adoeceram nesse processo. Estamos em meio a um surto, além de Covid, de chikungunya, tivemos 2 participantes que adoeceram e não puderam tomar parte nas nossas atividades porque estavam acometidos por chikungunya, e além de outros que, por uma série de razões, também não se sentiram dispostos mais, diante desse cenário, a partilhar conosco dessas atividades. A gente sabe que é um momento também onde a gente está tendo que enfrentar uma série de questões de ordem pessoal, de ordem... esse momento ele tem afetado todos nós de formas diferentes. Fico, de todo modo, meu agradecimento a todas as pessoas que se dispuseram em algum momento a colaborar conosco. Bom, ao longo das próximas semanas, a gente vai dar início ao processo de contabilização da frequência dos participantes. Mas então, eu estava falando para vocês sobre a certificação do evento. A gente vai estar contabilizando ao longo das próximas semanas o registro de frequência de vocês e vamos, então, aferir, né, quem alcançou a frequência mínima necessária para a certificação. E os certificados, quando ficarem prontos, vocês vão ser avisados, e o procedimento de retirada dos certificados vai se dar aqui pela plataforma da VP Eventos. Então, vocês vão se conectar aí no link Minha Inscrição, e o certificado vai estar disponível para vocês. Só que antes de tirar o certificado, na verdade, eu vou pedir a vocês para preencher um pequeno questionário de avaliação do seminário, e no qual vocês vão poder fornecer para a gente as suas impressões sobre o curso e também sobre um pouco mais sobre o perfil de vocês. Então, na verdade, vai ser uma ferramenta interessante também para a gente saber um pouco mais sobre as pessoas que, de fato, acompanharam o curso até o final. Filiação institucional, atividade profissional, um pouco do perfil. Essas informações todas são importantes para a gente. Eu estou sem meu roteiro agora, mas eu vou passar logo, na verdade, para dizer que, tentando recuperar um pouco a proposta, né, esse seminário, ele é uma tentativa, na verdade, da especialização em História da Bahia, ofertar, se tornar relevante nesse momento, né, oferecer algum tipo de recurso construtivo para a comunidade educacional e acadêmica nesse momento de isolamento social e pandemia. Como eu disse no e-mail que enviei aos colegas do colegiado, quando tive a ideia de fazer esse seminário online, a ideia era fazer desses momentos de tentar driblar um pouco o tédio ou a apreensão desses dias, né? Acho que todos nós temos mais ou menos oscilado entre essas duas emoções, o tédio do confinamento e, ao mesmo tempo, a apreensão com relação à incerteza dos dias presentes e dos dias futuros, dentro do que é a nossa especialidade, que é a história da Bahia, e cada vez mais uma tentativa de se articular com a comunidade da educação básica, dos professores da educação básica, e trazendo também para a nossa reflexão as questões do ensino de história. A ideia, inclusive, de esse evento, como Rita já havia lembrado, ele tinha sido pensado inicialmente para ser construído de forma presencial, mas com a pandemia, a deflagração da pandemia, a gente viu que esse formato seria inviabilizado, e, ao invés de desistir de fazer o seminário, então, a gente assumiu a tarefa de construí-lo à distância, né, de forma virtual. Essa é uma atividade que parecia coerente com esse momento que a pós-graduação está vivendo,
que é um momento onde a gente também começou a implantar um curso em formato semipresencial. O curso da especialização em História da Bahia, atualmente, é um curso que está sendo ofertado em formato semipresencial, com 50% das suas atividades desenvolvidas à distância. Então, parecia de acordo com esse novo espírito que a pós-graduação vem assumindo, no que é também uma tentativa de tentar falar mais de perto e tentar se ajustar às demandas e às necessidades da comunidade que a gente tem procurado acessar nesse momento de redefinição dos rumos institucionais desse curso, que é a comunidade de profissionais da educação básica, com o compromisso de ofertar uma formação de qualidade no campo da historiografia, né? Com foco em História da Bahia e com a valorização da pesquisa acadêmica, que é um pouco a tradição desse curso, mas cada vez mais atentos também às demandas e necessidades da educação básica, né? Da comunidade da educação básica e, mais amplamente, da difusão do conhecimento histórico, da divulgação do conhecimento histórico de modo geral. Eu não sei, a única coisa que eu queria, na verdade, lembrar ainda, antes de entrar nos agradecimentos finais, é que a gente tem previsão de abrir uma seleção para o ano que vem, de uma nova turma. Se tudo correr bem, a gente acha que até o final do ano vai ser possível lançar esse edital, ou no máximo no início do ano que vem, e dar início a esse processo seletivo. E quero, nesse sentido, informar vocês que no nosso site, no site da especialização em História da Bahia, cujo link eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco, na aba Seleção, há um questionário de interesse que está disponível para ser preenchido pelas pessoas que têm interesse em se candidatar ao curso, onde vocês podem dar mais informações, falar um pouco sobre as expectativas de vocês com relação ao curso. Então, eu convido todas as pessoas que estejam interessadas, que tenham eventualmente interesse de participar, de fazer esse curso, visitarem o nosso site e preencherem esse questionário de interesse, por meio do qual vocês ficam também inscritos para receber notícias das nossas atividades futuras. A gente tem pensado ainda, a gente não sabe por quanto tempo essa pandemia ainda vai se arrastar e essas medidas de isolamento social, então é possível que a gente venha ainda desenvolver novas atividades nesse formato ao longo dos próximos meses. A universidade está debatendo intensamente essa questão no momento, né? Que tipo de formato vai imprimir, como é que vai lidar com esse momento e se vai ser possível, que tipo de atividade é possível a gente desenvolver à distância nesse contexto de pandemia. E a especialização está, claro, comprometida aí em participar da melhor maneira possível de somar esse processo. Então, passo aos meus agradecimentos finais. Gostaria de que minha lista, meu computador ainda não ligou, mas espero que ele ligue aqui para que eu possa me recordar se eu vier me esquecer de alguém. Mas quero começar, na verdade, agradecendo ao colegiado do curso de especialização em História da Bahia, que é o proponente desse curso, a professora Aparecida Sanches, o professor Brian Kibuca, professor Augusto Fagundes, professor José Augusto Ramos Luz, professora de Carla Marques e a nossa representante discente, Calionaia Silva. Quero agradecer ao corpo docente do curso de especialização em História da Bahia, sobretudo aos colegas que somaram conosco nesse momento, professor Andréa Rocha, professor Carlos Augusto Lima Ferreira, professora Ione Celeste de Jesus Souza, meu medo de não estar lembrando, me esqueço de professor Carlos Francisco da Silva Júnior, colegas do corpo docente que colaboraram conosco ao longo desses dias. Quero agradecer muito também aos nossos estudantes da especialização, Brenda Porto, nomeadamente Brenda Porto, Calionaia Silva, Fábio Ribeiro e Mila Sampaio, pela dedicação também à realização desse seminário, atuaram conosco aí em todas as atividades no chat, participaram comigo aí dia a dia dessas transmissões. Muito obrigado pelo apoio de vocês na realização desse seminário. Agradecer a nossa secretária, Selma Maria,
pelo apoio também de sempre, inclusive ao longo desses dias de pandemia. E quero agradecer, fazer alguns agradecimentos mais institucionais à coordenação da área de História, na pessoa do professor Carlos Francisco, à direção do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, na pessoa da professora Adriana Dantas, à Universidade Aberta do Brasil, na UFES, na pessoa do professor José Augusto Ramos da Luz, e à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana, na pessoa da professora Rita Breda e de sua equipe. O meu agradecimento a todas essas pessoas, especialmente a equipe da ProEx, com quem eu conto, assim, para tudo e qualquer coisa, sempre são parceiros, assim, de primeira hora nas nossas iniciativas, nas minhas iniciativas, e espero que daqui para frente também nas iniciativas futuras da especialização em História da Bahia. Eu realmente lamento muito. Quero agradecer também, por fim, a todos vocês participantes que acompanharam a gente ao longo desses dias através do chat. Se esse seminário foi um sucesso, é também graças à presença de todos vocês semanalmente aqui conosco. E portanto, registro aqui esse agradecimento, pedindo desculpa se me esqueci de alguém, mas eu preparei um roteiro super bonitinho para seguir, infelizmente não foi possível. Por fim, quero lembrar que todas as atividades que nós transmitimos nesse seminário estão disponíveis online no nosso canal no YouTube. O endereço é www.youtube.com/especialização em História da Bahia. Pode escrever com acento, com tio, com cedilha, que vai mesmo assim. Quero dizer a vocês que a gente abriu recentemente também uma conta no Instagram, então quem tiver interesse de acompanhar nossas atividades pode também seguir a gente lá no Instagram. A conta é EHBUFs ou esp.em História da Bahia. Então dá uma conferida lá, a gente vai divulgar as outras atividades por lá. E para conferirem também o nosso site, no endereço www.ehb.ufs.br. Bom, eu vou encerrando por aqui. Se eu tiver esquecido de alguma coisa muito importante, eu peço depois à professora Aparecida para complementar, pedindo desculpas por mais esse transtorno e desejando, agradecendo também a professora Aparecida e a professora Nancy, que vão transmitir essa mesa aí. Estou muito expectativa com relação muito curioso para ouvir vocês falarem, ver o que vocês têm a nos dizer. Peço desculpa por ter me alongado um pouco, mas eram muitos registros que eu precisava fazer nesse momento final e falar da minha alegria de estar concluindo essa atividade junto com todos vocês. Então, uma boa sessão a todos. Obrigado aos colegas que estavam comigo aí na mesa. Eu vou colocar todo mundo de novo aqui no ar. O professor José Augusto saiu e não tive tempo de... Não estava exausto, possivelmente, mas deixo aqui minha saudação à professora Rita, à professora Aparecida e a ele também. Muito obrigado a vocês todos. Caio, meu microfone já está de volta, então obrigado, Caio, obrigada, Rita. Então, nesse momento, obrigado ao professor José Augusto, ainda que ele não esteja mais presente. Então, eu vou desfazer a mesa de encerramento, né, das nossas atividades e iniciar a nossa mesa de debates, né, falando sobre a historiografia baiana republicana, né? Então, para começar, né, essa mesa, né, eu gostaria de chamar a professora doutora Nancy Rita Centro-Sé de Assis, por favor, Nancy. Estou aqui. Pessoal, já me despeço de vocês, então. E professora Rita, quer dar mais uma palavra? Rita está sem microfone. Só mais uma vez agradecer e desejar um bom debate e aguardar os próximos desafios que essa coordenação vai apresentar para a gente. Boa noite e bom trabalho. Obrigado, Rita. Um abraço para você. Muito obrigado. Obrigado, Rita. Pessoal, então é isso. Bom trabalho para vocês. Nancy, obrigado pelo aceite do nosso convite. Arrasa. Prazer foi meu, todo meu. Valeu.